Fala galera, muito boa noite. Tá começando então mais esse quadro aqui do programa Conexão Direta, que é o nosso teste de podcast. Estamos sendo assessorados aqui pelo seu Rodrigo Bolonha. Opa, estamos aí. Que tá aqui hoje. Mais um podcast. Mais um podcast. Você quase não faz, né? Você quase não tá acostumado, né? Não, a gente faz 24 horas. É uma máquina de podcast aqui. Entendi, é uma legal. fábrica. É isso aí. Bom, vamos começar então o quadro Papo Direto pra galera que ouve a gente aí através das 10 rádios que acompanham o nosso programa, que é o Conexão Direta. E acho que é a primeira vez, né, Bolonha, que a gente tá conseguindo gravar todo mundo junto mesmo, É né? verdade, primeira vez. Primeira vez. Então hoje a gente tem um convidado especial que a gente vai... Estamos um tempão agendando, né? Agora vai. Verdade. A gente vai falar então hoje sobre os segredos da maçonaria. A gente trouxe aí o soberano, o grão-mestre Jorge Herbst, que tá aqui com a gente e vai falar sobre todos os segredos da maçonaria, tirar todos os mitos. Cadê as palmas? Aê, galera! Mas antes disso, vamos falar de Estácio, cara. Estácio, Universidade Estácio é a maior rede de universidades do Brasil, com cursos EAD, ao vivo, semipresencial, presencial e também na modalidade Flex. É isso aí, você que quiser fazer sua matrícula, seu orçamento, você entra em contato aí através do telefone, 11 9 1085 4326. Não tem site? Qual que é o site? www.estácio.br. Mas você pode chamar pelo WhatsApp também, atendimento lá. Então é 11 9 1085 4326. Estácio é a maior rede de universidades do Brasil. Faz seu brilho? Faz, Estácio. Fala aí, Bolonha. Muito bem, tá todo mundo brilhando. Vai brilhar, já brilhou, vai brilhar. Estamos com ele aqui também, Cláudio Palumbo. Boa noite. Boa noite a todos aí. Boa noite ao Soberano por ter vindo, agradecido. Boa noite ao Yuri, ao Bolonha. Vamos aí. E vamos aí que hoje o pessoal tá curioso. No final vai ter imitação? Não, hoje não pode. Pode, não sei, vamos final, lá. né? No Vamos ver. final. Imita bode, hein? Vamos lá, bode não, bode é sagrado. Bode não, No hein? final ele vai imitar aí uns personagens de desenho. Vamos lá, e o pessoal hoje tá curioso aí, É. com as perguntas e respostas hoje aí que o povo quer saber. Hoje muitos mitos, vamos desvendar bastante coisas aqui, né? Vamos. Exatamente, hoje é o dia. Bom, segue o barco aí, Bolonha. Fala aí, na realidade, começa a desenrolar aí a parada hoje. Começo, vamos falar de quê? Vamos falar então sobre a maçonaria. Vamos apresentar Vamos. então, primeiramente, Então, apresente seu Jorge convidado. Herbst, que tá aqui. Ele que é grão-mestre, soberano mestre da grande loja maçônica brasileira. Por favor, se apresente. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Ou é, não sabe a hora que Eu ia tá, falar né? só mais um pouquinho perto do microfone. Isso. Então vão estar assistindo, né? Meu nome é Jorge Herbst, eu sou grão-mestre da grande loja maçônica brasileira. Eu tô na maçonaria há 22 anos. Legal. Tá? É uma carreira já, né? Bem dizer, uma carreira, mais da metade da minha vida dentro da maçonaria. Comecei, como todos, né? Como aprendiz, e fui, até chegar ao ponto de que fui eleito grão-mestre e hoje ocupo um cargo eleito por um prazo aí onde eu vou cumprir. Pretendo entregar o meu cargo no prazo certo, não abdicar antes, né? E estamos aí na luta, tentando crescer cada vez mais, tentando mostrar para o povo que a maçonaria não é nada daquilo que o pessoal imagina, que na verdade é como se fosse uma escola de princípios. E estamos aí junto aí, vamos tentar responder tudo. Mas quer dizer então que não mata ninguém, não tem sacrifício humano, ninguém bebe sangue humano? Como é que é isso aí? Essa é uma pergunta. Tem esse mito aí? Não, isso é uma Tem, coisa que eu como? não posso responder, Como que né? tem? Eu sou completamente ignorante, não conheço nada. Eu vim aqui para aprender com vocês aí. Não, a maçonaria não mata ninguém bebe sangue, não tem sacrifício humano, nem de mulheres, nem de nada. Só faz o bem. Por incrível que pareça, só o bem. Todo mundo acha que a gente só faz o mal, mas a gente só está aí mantendo orfanatos, mantendo creches, mantendo hospitais, fazendo campanha social com cesta básica, remédios. Eu tenho uma pergunta. Sim. Da onde que você acha que veio esse... É um mito, né? Mito que fala, é um mito, né? É mito ou é lenda? Essas lendas urbanas? Sim, da onde que surgiu essas Você sabe ou é coisa que da população mesmo? Cara, é assim, na verdade, essas lendas de que a maçonaria, o pessoal fica milionário e que a gente faz um monte de coisa, que tem estátua de demônio, que tem essas coisas, que não existe isso lá dentro, porque a maçonaria ela é contra imagens. Se a gente é contra imagens, você nunca vai ter uma imagem dentro de um templo. Exato.
E, na verdade, a gente segue a Bíblia, né? A gente segue o livro sagrado. Então, não existe isso. Mas isso daí, normalmente, quem não conhece e quer ser centro de atenção em uma conversa, inventa falando que já foi, entendi, né? que viu, e tem aquela parte da religiosidade que o cara tenta manter os cordeiros dele dentro do cercado dele, né? Então, e a maçonaria, como é uma instituição que prega a mente aberta, onde você precisa ter a mente aberta, e você começa a fugir desse cerco religioso, né? Você começa a ver que é necessária a religião para te manter um foco entre o grupo social que você pertence, mas que você não precisa estar lá dentro para você encontrar Deus. E você acha que, de repente, todos esses mitos, esse misticismo que existe em cima da maçonaria é por conta de repente, ser uma coisa mais fechada, então tem todo aquele mito, tem toda aquela coisa de ser mais fechada, não ser aberta, e por isso que existe todos esses mitos em cima da maçonaria? A maçonaria, ela começa com segredos, né? Se você pegar na Idade Média, onde ela começa a surgir, onde a maçonaria surge na Idade Média, onde há a fusão dos cavaleiros templários com os construtores de templos, para você ser um mestre arquiteto, que era o maior cargo, que era dentro de uma construção civil, você tinha que guardar os segredos para você, senão todo mundo viraria mestre arquiteto. Sim. Então você entraria como um servente, aprenderia a função, passaria a companheiro, depois a mestre, depois a grande arquiteto. Então, você sempre tinha que guardar o segredo, senão o servente aprenderia muito rápido e você perderia a sua função. Então, aí começou a parte dos segredos e cada um reservando o seu para garantir a sua vaga, né? dentro da sociedade, até como o prestígio profissional, né? Eu sou mestre arquiteto, né? Eu não sou só um companheiro, não sou só um aprendiz, né? Sim. Então eu tinha todo esse detalhe, né? Por isso que surge os segredos. Mas os segredos são só para determinar como era a construção, né? Como que o arquiteto ele tinha que ter os cálculos matemáticos, ele tinha que entender de matemática para colocar um prédio em pé. Sim. E ele não poderia passar isso para todo mundo. Então, aí começou os negócios dos segredos. Legal. E aí, Paulo, você quer puxar alguma coisa aí, cara? Quero puxar uma coisa que todo mundo pergunta e confunde muito com a maçonaria. Muita gente pergunta, né? A maçonaria confunde com religião. Eles acham que a maçonaria é uma religião. Eu queria que você pudesse explicar uma coisa breve, explicando sobre isso. Não, a maçonaria não é religião. Ela não é religião porque nós aceitamos membros de qualquer religião. Você pode ser evangélico, pode ser espírita, pode ser judeu, muçulmano, católico. Qualquer religião é bem aceito dentro da maçonaria, desde que você considere que temos um ser superior acima de nós e ele que rege todo o universo. Então, qualquer religião que tenha isso como princípio é bem-vindo na maçonaria. Só que a maçonaria, a partir do momento que ela possui o livro da lei, que é a Bíblia, o Alcorão, o Torá, ela começa a ter um cunho religioso, mas não como o principal fundamento da maçonaria. A religião não é o principal fundamento, mas e sim um ensinamento que usamos dentro da maçonaria. Sim. Pegamos trechos da Bíblia para usar como estudo, para a gente nos melhorar como seres humanos. Para a evolução humana, né? Para a evolução humana, né? Ou seja, eu vou pegar um trecho e desse trecho nós vamos estudar esse trecho para nos melhorarmos. E não só um livro que fica de enfeite. E aí, Bolonha? Tem Tô aí aprendendo com vocês aí. Pode continuar as perguntas. Legal. E me diz uma coisa. Sobre o que dizem dentro da maçonaria, na realidade, que falam assim, porque como se fosse uma seita. Como que funciona esse negócio de, assim, um irmão ajudar o outro? Ou então, por exemplo, assim, se é um exemplo besta, tá? Mas você é meu irmão, você tem uma loja de sapato, então eu vou lá, porque você é meu irmão, eu vou comprar na sua loja de sapato. Obrigado, não é obrigado? Como é que funciona isso aí? Bom, de princípio, a maçonaria não é seita. Não é uma seita. Ela é uma fraternidade. É uma fraternidade. Então é bem diferente uma seita de uma fraternidade. Só que nós temos os nossos rituais, as nossas ritualísticas próprias. Que isso vem há
500, não sei exatamente há quantos anos, mas que a gente tem relatos de mais de 500 anos. Então a gente pratica esse ritual. Mas não são seitas, e sim uma fraternidade. É uma escola, na verdade é uma escola que tem a sua liturgia, a sua ritualística própria. Dos irmãos ajudarem irmãos, é uma coisa bem simples. Eu tenho uma loja de roupa. Você é meu irmão e está precisando comprar uma calça. Automaticamente, você como meu irmão vai dar preferência a comprar calça comigo. Entendi. Só isso, entendeu? Mas não é obrigado a isso. Nós damos preferência a fazer negócios com irmãos para ajudar o irmão e manter o grupo familiar que nós falamos, a nossa família, mais centrada e unida, entendeu? Por isso que a gente acaba optando por negócios entre nós mesmos. Mas não é obrigado, não é porque, e também não é obrigado a fazer mais barato porque é o irmão que está comprando. Você tem um negócio... Existe uma ética, então, em torno da coisa. Você tem um negócio que tem que dar lucro, porque não adianta eu fazer mais barato para todos os irmãos e minha mulher passar fome. Claro. Entendeu? Não existe isso. Um preço justo seria. Tem que ser um preço justo para todos, tem que ser um negócio justo para todos, que é o que nós buscamos, né? Trabalhar de uma forma justa. Então quer dizer que, por exemplo, se eu quiser eu posso te dar um desconto, mas não necessariamente eu tenho que te fazer de graça ou tomar prejuízo. Exatamente isso, exatamente isso. E você não é obrigado a pegar nada comigo. Se na loja da frente está mais barato, compra na loja da frente. Sim. Não há não é uma lei. Você tem que fazer negócios com maçons. Não. Você faz se você está precisando, se você quer ajudar teu irmão, se você... Aí tudo bem, caso contrário, não há Eu tenho um negócio comigo, cada um tem seus princípios, né? Eu tenho um comigo aqui que, não sei se você concorda, se é também parte da maçonaria, que a nossa família não é aquela de sangue que a gente tem de forma tradicional, e sim a que a gente vai encontrando na rua da escola da vida. Né? Você concorda com isso? A maçonaria concorda com isso? Como é que é? Não, exatamente. Nós somos basicamente divididos em dois. Você tem a sua família carnal e você tem a sua família. Mas você acredita que na vida também é assim? É assim, mas é assim. É assim. Por quê? A maçonaria nós já nos tratamos como irmãos. Porque nós somos... porque eu acho que às vezes as pessoas da rua têm uma consideração maior do que as que estão ali... Teu vizinho de sangue, que é teu parente direto. Não, normalmente é isso. Né? Normalmente é isso. Você acaba... A família direta, o seu consanguíneo, às vezes, normalmente, não são tão fiéis a você quanto a um irmão de... Entre aspas, vamos falar entre aspas. A um irmão de religiosidade. Sim. Um irmão de religiosidade vai ter mais fidelidade com você do que, às vezes, um parente. Só que assim, a gente entra em questões bem complicadas, né? Porque quanto mais próximo você está do teu amigo, mais fácil é de você se arrepender de ter esse amigo. Certo. E me tira uma dúvida aqui. E por que quando a pessoa se torna maçom, que a pessoa vai frequentando, vai entendendo como é que funciona através de uma escola filosófica que você mesmo falou... Por que isso interfere na vida e faz com que a pessoa se dê melhor na vida, tenha melhor contatos, evolua, consiga... Embora a gente já sabe que você mesmo já falou que maçonaria não deixa ninguém milionário. Não. Mas, em tese, você aprende princípios para se tornar uma pessoa melhor que você pode chegar a ser milionário. Então, vamos... O que você me falou ontem no carro é foco total no desenvolvimento pessoal. Vamos partir de um princípio. O que é a maçonaria? A maçonaria é uma escola filosófica que vai usar o simbolismo para explicar as coisas que vai te melhorar como ser humano. Isso daí é a maçonaria. Ou seja, você vai aprender com simbolismo, que é muito mais fácil hoje. Se você for ver, todos os psicólogos, todo mundo fala que é muito mais fácil você assimilar um símbolo do que, às vezes, um texto. Sim. Se eu te mostrar um símbolo, você já consegue fazer um texto imenso. Só que se eu te pôr um texto, você não vai ler. Então, pelo simbolismo, a gente consegue fazer isso. O que acontece? Se a gente te dar as fórmulas do sucesso, o que é a fórmula do sucesso? Como que uma pessoa muda a sua vida? Estudando. Sim. A única forma que você consegue mudar o seu futuro é estudando. Você estuda e o seu futuro vai melhorar.
Então não tem fórmula mágica. A fórmula é o estudo. Quanto mais você estudar, você se forma. Hoje você fala assim, todas as profissões são maravilhosas. Eu considero tanto um servente de pedreiro quanto um médico. Para mim é tudo profissional da mesma forma. Tanto que uma obra precisa de um servente de pedreiro, como um hospital precisa de um médico. Sim. Só que o médico não vai se sujeitar a ser um servente de pedreiro. Só que um servente de pedreiro bem instruído vira um médico. Sim. Com Então, a certeza. nossa função é pegar esse gancho e instruir as pessoas para ser um melhor pai de família, ser um melhor profissional, ser tudo. Daí o cara fala, mas por que prospera? Porque é fácil. Isso daí eu já respondi em 2 podcasts. Você anda com pessoas boas, melhores, Vai né? ser Boas. sempre melhor, né? Se você é um bom profissional, tudo, e você tem um cara que é relapso no serviço, e tem uma vaga, qual dos dois você dá a vaga? Aí você vai falar, por quê? Porque esse daqui ele tem uma conduta digna, e o outro é bagunceiro. Você vai promover o que tem a conduta. É simples a coisa. Meio que merecimento. Meio que merecimento. Ou seja, vamos pegar a pessoa, tentar melhorar ela, ou seja, pegar uma pedra bruta e transformar num diamante, e esse diamante vai tocar a vida dela e vai prosperar. É assim que a gente tenta fazer. Uma boa parte não conseguimos. Maravilha. Eu tenho aqui algumas perguntas aqui. Se eu souber responder, pode Vamos ficar lá. à vontade. Né? Ele fez um bloquinho tipo Eu fiz Faustão. aqui. Dá pra ver que ele tem uma bíblia, pelo visto, Não, aí, não, pra não, poder, não é pra bíblia. poder falar, né? Um O vinte cara nosso trouxe aqui. uma bíblia, né? Que ela acompanha a maçonaria e tal, é lá de BH, a Luana. E ela perguntou assim... Você se deu o trabalho de pegar as perguntas do ouvinte antes do podcast. Parabéns, hein, cara? Não, eu perguntei. Caraca, porque, velho! Nós temos um conhecimento sobre alguma coisa sobre maçonaria. Só que uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, existe uma curiosidade muito maior. Sim. Então, praticamente a curiosidade das pessoas. Então, aqui, a pergunta, uma delas é... Não, pega o endereço depois dela, porque se for alguma coisa proibida, a gente depois vai atrás, tá? Não, deixa que eu vou atrás. Com sofrimento ainda, né? Não, deixa que eu resolvo esse problema. Tá bom. Tá, ela perguntou aqui, a maçonaria, ela aceita pessoas de qualquer religião. Sim. Tá. E as religiões, o que elas dizem da maçonaria? A maioria desce a lenha. Desce a lenha. A questão é o seguinte, a religião falar da maçonaria é uma coisa muito complexa. Por quê? Porque a maioria dos dirigentes das igrejas sabem a realidade, mas eles não pregam a realidade para os obreiros das igrejas. Porque hoje nós temos 90% das igrejas que tem no mundo, são só 10% que não são ligadas, todas foram e teve apoio da maçonaria em algum momento. Você pode citar algum? Aquela dos Mormons. O fundador dos Mormons era maçom. E ele morreu de forma maçônica. Ele morreu fazendo o sinal da maçonaria. E todas as igrejas deles têm formato de templos maçônicos. Aí você põe presbiteriana. Presbiteriana, durante a perseguição também, eles pregavam os cultos dele dentro dos templos da maçonaria. Tá. Sim. Isso ainda tem. Acho que as únicas que nunca foram muito ligadas à maçonaria é o Testemunho de Jeová, o budismo, essas aí. O resto, a Igreja Católica, vários papas foram maçons, bispos, padres, são até hoje. Mas né? e eles descem a lenha, então? Por que hoje em dia na maçonaria, sendo que já teve esse Cada um empurrãozinho defende lá? o seu, né? Aí a gente vai entrar numa questão assim que é meio complicada, que chama-se indústria da fé. A indústria da fé. O que é a indústria da fé? Quanto mais obreiro eu tenho, maior é o dízimo, mais eu ganho. Maior é a minha igreja. Maior é a minha igreja. É a coisa mais simples do mundo. E as igrejas católicas e evangélicas, elas aceitam que os seus membros sejam maçons? Na verdade, assim, a Igreja Católica, tirando alguns papas aí, eles nunca foram contra e nem a favor. Eles foram neutros, porque eles sabiam que havia vários membros dele na maçonaria. A igreja evangélica, normalmente, ela fala mal da maçonaria, pregando que somos demoníacos, que somos não sei o que tem, mas quando a pessoa nos conhece a fundo, vê que não é verdade isso daí. Vê que isso daí tudo é mentira. As outras, assim, o espiritismo, você sabe que tem vários. A linhagem espiritual, que vai do candomblé, umbanda, Vertentes. Né? kardecismo,
todos possuem membros na maçonaria. Todos. Tanto é que o Kardec era maçom. O fundador do kardecismo, o Kardec, Allan Kardec, ele era maçom. Ele deixou de ser maçom porque ele precisava se envolver mais com o kardecismo. Certo. Mas ele era maçom. Isso daí a gente vai falar de vários membros aí de ordens aí, de umbandistas famosos que eram maçons. E todos buscam um conhecimentozinho da maçonaria para implantar no... Tanto é que uma boa parte do fundamento do kardecismo é baseado na maçonaria. E qualquer um pode ser maçom, Jorge? Oi? Qualquer pessoa pode ser maçom? Sim e não. Acho que qualquer um pode se candidatar a ser maçom. Nossa, pra mim falaram que Como é tinha que ser de funciona? uma família e a família tinha que ser pra indicar e não sei o Como quê. funciona aí, pra pessoa Não. entender? É assim, hoje em dia existe dois tipos de indicação. A indicação que é aquela que um membro da maçonaria te indica, vai te convidar. E existe a autoindicação, que é feita igual na Inglaterra e nos Estados Unidos. Como que é a autoindicação? Você bate lá na minha porta. Eu gostaria de ser maçom. Tá aqui a ficha, você preenche, vamos fazer uma entrevista com você, vamos analisar seus documentos. Se tiver apto aos nossos quesitos, você pode entrar. Não existe restrições, existem critérios para entrar. Você tem que estar trabalhando, tem que ter emprego fixo. Não pode ter ficha criminal. Não pode ter ficha criminal nenhuma. Tem que estar, no mínimo, segundo grau. Não que seja impedido de ir, se você está cursando o primeiro grau, Sim. você pode até entrar, entendeu? Entendi. Por quê? O cara fala, mas por que uma pessoa que tem ensino mais baixo não pode entrar? Não é que não pode entrar. A gente vai aprovar a ficha dele, ele vai ter uma ficha aprovada, vamos pedir para ele continuar os estudos dele, assim que ele concluir, ele entra. Até porque a pessoa, pelo que você está falando aqui, se a pessoa não tem estudo, ela não vai não conseguir vai acompanhar, né? Não vai acompanhar. E ela não vai querer seguir os ensinamentos. Porque você pega uma pessoa que já não gostava de estudar, como que você vai pedir para ele ler um livro? Fica complicado. Fica muito complicado. E- não é hoje- pela gente, sim pela própria pessoa. Exato. Sim. E, ô Jorge, inclusive eu estava falando com o Bolonha ontem, a gente estava conversando sobre isso, e ele até que puxou, me fala uma coisa, como é que funciona hoje para o pessoal que está em casa, né, para a galera poder, a galera que tem muita gente que a gente sabe que tem curiosidade de entrar na maçonaria, como é que funciona e como é que é um alerta que você dá para os caras não caírem em golpe que a gente sabe que na realidade tem muito golpe por aí. Qual que é o alerta que você dá? O que você aconselha as pessoas para elas não se prejudicarem e caírem num golpe? Eu recebi já Instagram e Facebook, impulsionamento lá. Seja maçom, que não sei o quê. O que Clique é isso aí? aqui, clique aqui. Eu recebo clique- várias. Ó, eu acho que a princípio, assim, como hoje em dia nós estamos num mundo mais globalizado e o Covid Acelerou, né? mudou tudo, mudou hoje, você acaba tendo mais convites virtuais até do que o pessoal. É verdade. O pós-Covid mudou muito, inclusive na maçonaria, em todas as religiões. Hoje muita igreja que era contra a televisão, hoje o cara faz live dentro da igreja. Então mudou tudo, o mundo mudou no Os pós-Covid. valores mudaram, né? Tudo mudou. Então, mas eu acho assim, ó, você recebeu um convite da maçonaria, primeiro, se recebeu do Illuminati, pode jogar fora o convite, que você já sabe que é golpe. Já é treta. Já é treta, já é golpe. 99,99% dos caras que falam que Illuminati é golpista. O que é Illuminati? Illuminati é uma subdivisão que teve no começo do século, com um pessoal aí que se achava os melhores do mundo. Não quero não. E criaram uma ordem iluminista, Isso. e falando que eles tinham a possibilidade, com o pessoal da Universidade dos Estados Unidos, mas uns negócios lá, e acabou em 3 meses, acabou tudo. Lá não virou nada. Tá. Só que os caras usam do nome para tirar dinheiro. Eles falam assim, olha, você me deposita 4 mil que eu vou te depositar 25 mil. Nossa. Cara, Que conta não que é existe. essa, Parece né? o golpe do Pix, né? Que golpe que é esse? Não existe isso, cara. Conta não Quem, fecha. quem que paga a conta, né? Quem que vai pagar essa conta? Você Aí fala pra ele assim, depositar cara, primeiro 25, ele não, Não, deposita, você fala né? assim, não, É. paga, não deposita 25, não, manda só os 21, que é a diferença, já fica com o dinheiro. O aí. restante, E né? tem gente que cai, né? Isso que é o Cai. pior. Tem gente que cai. Mas eu acho que é assim, ó, você recebeu um convite, primeiro, da onde é oriundo esse convite? Quem que te mandou esse convite? Ah, foi tal pessoa assim, assim. Cara, Google, Jus Brasil, nome da pessoa, nome da ordem, processos, como que está o processo, como que é a situação fiscal dessa pessoa, como é a situação dessa ordem. Ah, tem 10 processos aqui
Bom, você vai entrar numa ordem que É. já tem 10 processos, você vai pesquisar o nome da pessoa lá, o cara é processado na Bahia, é processado no Espírito Santo, é processado em tudo que é lugar. Cara, aí é assinar atestado de burrice, né? Com certeza. Cara, eu acho que a pesquisa é tudo, né? Da mesma forma que nós convidamos e pesquisamos a pessoa também tem todo o direito de nos pesquisar. Vai lá, pesquisa o nome da ordem, pesquisa o nome da loja. pesquisa o CNPJ, nome, né? CNPJ, pesquisa o nome dos coordenadores. Ah, esse daqui é o coordenador geral, esse é o grão-mestre. Pega o nome do grão-mestre e põe lá. Vê o que está acontecendo. É obrigação. Por quê? Porque você está mudando, você vai mudar a tua vida. Você vai mudar a tua vida. Você está entrando numa instituição que tem aqui no Brasil 200 anos, na Inglaterra tem 300 anos, mas a gente sabe que existe mais de 500 anos. Você está entrando numa instituição séria que tem um monte de gente usando o nome para fazer coisas erradas. Então, pesquisa. Com certeza. Pesquisa antes para ter certeza que você está entrando no lugar certo. Existem ordens regulares grandes, mas também existem ordens regulares pequenas. Que a grande sempre fala que todo mundo é irregular, né? Que ela lá, não, todo mundo é irregular, eu não sei o que tem. Mas tem muita ordem irregular aí pequena, sérias, com pouca gente, mas fazendo trabalho digno. Tem ordem aí com pouquíssima loja, mas fazendo trabalho realmente louvável. E tem ordem grande aí fazendo pilantragem. Então, pesquisa, porque não é porque ela é grande que ela é séria. Tá. Tá, uma outra coisa, Jorge, eu te perguntar, quando a pessoa ela entra para a maçonaria, é claro que existem regras a serem cumpridas dentro da ordem, né? Sempre. E existe uma possibilidade de uma pessoa cometer algo muito grave, dela ser expulsa da ordem? Muito comum Eu isso. tenho né? essa dúvida também. E esse trâmite é feito como? É através da avaliação? Não, assim, E dá um exemplo do que você já pode ter visto a pessoa fazer. Já Que aconteceu? Ah, Já já, aconteceu? ixi, você cara, pode dar já. também algum exemplo? do que Não, foi? já meteram a O que mão a no pessoa caixa. fez? Não, roubou a gente, Nossa. entendeu? Sumiu com o dinheiro do caixa. Depois descobrimos que a pessoa tinha processos judiciais. Porque a pessoa, na hora de fazer o que acontece? Hoje nós temos um critério de ficha criminal meio que mais rígido por causa disso. Hoje, antigamente a gente só pegava a criminal estadual, mas daí a gente descobriu que às vezes você cometeu um crime lá na Bahia e você vai pegar uma ficha aqui de São Paulo, não consta. Tá limpo. Tá limpa. Então a gente precisa hoje pegar a sua estadual, pegamos uma federal, pegamos uma polícia federal que vai determinar, que vai mostrar pra gente. Mas a gente já teve vários problemas. Assim, mas hoje a grande loja, eu vou falar da grande loja. A grande loja maçônica brasileira possui um tribunal hoje, que são 5 juristas, são advogados, e tem um deles que já foi até presidente de ética da OAB. Ele é membro da grande loja. E quando a gente encontra alguma coisa séria, passamos o caso para eles. Eles julgam a procedência ou não do caso. Que bom que tem profissionais para isso Sim. junto com vocês, né? Sim, porque assim... Que são maçons. Porque a gente não pode colocar o nosso coração à frente. E você precisa ser imparcial com qualquer situação. Eu não posso ser Pena, parcial. dó. Eu não posso ser parcial. Ah, o Palumbo é muito meu amigo. Então vou ter dó dele. Vou Não. ter dó dele. Não posso. Então eu tenho já um time de advogados que vai analisar a situação, que vai determinar se ele é ou não culpado. Se ele falar culpado, Aí ele é está expulso. expulso. E essa expulsão é feita o quê? Através de um documento? É um documento. Abre a porta? Assim, Não, é um documento funciona? interno, Tá. onde a pessoa vai ser comunicada que ele não pode mais participar da nossa ordem em nenhuma loja, em nada. No caso, você está numa sede, um endereço, numa Sim. loja. Que é qualquer. Eu frequento uma loja que fica na Barra Funda e o meu escritório fica no Largo do Paissandu. Que é a que você vai. Que é a sede central, exatamente. Que a gente... Aliás, Central de São Paulo. isso é o poder central. É o poder central. Aliás, hoje, só que a questão assim, quantas lojas a grande loja maçônica brasileira tem espalhada e quais são os estados que ela tem? Então, vamos lá, é assim, entre lojas documentadas, documentandos e pausadas. Vamos falar no que eu vou saber certo esse número. Agora, se eu falar assim, quantas estão, eu já vou me dar uma perdida. Ok. Hoje, se a gente falar em ativas, pausadas e documentando, são 79 lojas. E os estados, você sabe onde caminha? A grande maioria, pelo menos? Ó, o sul do Brasil, bem dizer, sudeste, completo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, agora estamos entrando no Mato Grosso do Sul,
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul está em pausa. Aí vamos ter Goiânia, Goiás, né? Vamos ter Goiás, Brasília, Tocantins, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte. Crescendo. Bem grande. Estamos crescendo. Não, a gente já se você me hoje falar assim, ó, qual é uma, nós somos parte de uma, levando em consideração, não somos uma das grandes, mas somos uma das mais sérias. Tá. Lógico que problema todo mundo vai ter. Por quê? Porque nós estamos passando por um problema no Brasil complicado. Então, a gente não está isento disso. Passamos por problemas como qualquer empresa, como qualquer firma, temos os mesmos problemas. Mas, assim, hoje se você falar assim, ó, pelos critérios que é para entrar na grande loja maçônica brasileira e pelos critérios que é nas outras ordens, a nossa é a mais difícil de entrar. É mais fácil você entrar hoje na maior ordem que tem do Brasil do que entrar na nossa. A diferença está que lá você vai pagar teu ingresso bem alto, enquanto o nosso você vai ter uma documentação muito mais séria e ter um custo menor. Aqui, do meu lado, não senta quem tem tornozeleira, não senta um pedófilo, não senta um estuprador e bom. nem um drogado. Tem que ter critérios, né? E nem um drogado. Aqui, quando eu chamo a pessoa de irmão... E se você... é irmão a pessoa mesmo. fala, mas não sou drogado, e depois descobre aí expulso. Tá fora. É porque normalmente é feita uma investigação, né, Jorge? Como Não, você a gente, falou no a gente a cada puxa- 6 meses a gente está dando umas... A cada 6 meses a gente está dando umas verificadas aí nos negócios justamente por causa disso, né? Porque a pessoa entra bem, dá uma levantada Depois... e já começa a avacalhação. Aí a gente põe para fora. Solta mais uma aí de ouvinte aí, ô Palumbo. Vamos lá, tem aqui uma outra informação, eu acho até bem interessante isso daqui. Quando ele vai entrar na loja, né, que ele vai se candidatar a participar, né, para ser um maçom, se caso ele for casado, a esposa tem que autorizar. Tem que autorizar. Tem que autorizar. Tem que autorizar. Maravilha. Então, assim, a pergunta foi bem interessante. Supondo que ele vai lá para a maçonaria, puxou tudo certinho e tal, só que dentro do lar dele, ele é um cara que ele não cumpre com as obrigações, ele é um cara que ele bate na esposa, ele é um cara que não presta. Não entra. Tá, vamos supor que ele já está lá dentro da maçonaria, tá? Ele já é um irmão lá, é maçom, só que fora de lá ele é um outro cara na casa dele. Vai A ser esposa expulso. pode denunciar ele para a loja? Com certeza, ela tem a obrigação de fazer isso. Porque a esposa, a maçonaria é uma família. Certo. E a gente vai ter encontros que vai estar as esposas, que vai estar. Automaticamente ela vai ter o contato de várias pessoas. Ela falar com a pessoa, vai chegar aos meus ouvidos e a pessoa vai ser expulsa. Nós não aceitamos nenhum tipo de agressão na grande loja. Nenhum tipo. Nem a verbal. Porque, assim, a agressão psicológica, ela é tão grave quanto a agressão física. Com certeza. Então, se a esposa... mas eu não bato nela. Mas você tem a agressão psicológica. Você fica chamando a tua esposa de inútil, de não sei o que tem. Você vai passar pelo mesmo processo. Porque não é só o bater. É sim toda uma situação familiar que você tem que ter dentro da tua casa. Você tem que amar a tua esposa. E até porque o cara também tem que colocar em prática tudo aquilo que tá ele vem aprendendo também, né? Tudo Não tem a tá menor aprendendo, lógica isso. Mas assim, que muita coisa a gente não fica sabendo, até porque as esposas não denunciam. Mas elas têm total liberdade para denunciar. É igual eu falei, nós temos o tribunal que vai julgar e vai tomar a medida necessária. Ou fica ou sai. Isso é muito bom. Normalmente sai. Tem alguma pergunta aí, Bolota? Não, tô aqui ouvindo aqui, ainda nenhuma. Continua aí. Legal. E assim, vamos falar. Você, por exemplo, assim, hoje, tá? A pessoa se interessou, ela tem curiosidade de saber como que é a Existem maçonaria. convidados? Sim, o convite normalmente você pode convidar. Pode convidar e a pessoa conhecer lá? E fala como é que então, passa aí os contatos da grande loja, se alguém de repente tiver uma curiosidade, quiser conhecer, como é que a pessoa faz? Passa os canais aí. Bom, é simples, pode nos achar pelo Facebook, pode nos achar pelo Instagram, toda a parte de mídia estamos. Você acha pelo Google, a grande loja Qual maçônica que é? brasileira. @no Instagram? Tem acho que é @glmb. Depois eu mando para vocês, mas Eu vou até falar agora, pode falar que eu vou... É tanta coisa que a gente tem que é difícil de lembrar o nome. Tem um mas telefone de contato, Jorge? o mais fácil de eu lembrar é o meu celular, né? Tá. É o meu celular. G.L.M.
B._oficial. Oficial, Porque é isso aí. tem fake também. Tem fake. Então, tem vários. são as iniciais, tá? De Grande Loja Maçônica Brasileira, que é o G.L.M.B._oficial, se acha no Instagram. Não, o zap mais fácil de falar comigo é o 11 98 198 1649. Lá pode me chamar, eu mando os telefones. Já entrei fixo, aqui, tô mando seguindo aqui. Mando o telefone fixo, mando os endereços. Visitar, lógico que pode. A pessoa pode ir lá conhecer o templo, pode ir lá conhecer, porque não é proibido. Não existe proibição de você conhecer. Todo conhecimento é bem-vindo. Claro. Eu nunca fecharia a porta para alguém que chegasse assim, ó, eu gostaria de conhecer. Vamos entrar, vamos tomar um café, vamos bater um papo. Sim. Você pode ir a hora que quiser. Não existe impedimento nenhum. A pessoa fala assim, só pode entrar, não sei o que tem. É mentira. É mentira. Só não pode nas reuniões Nas oficiais, reuniões quem não oficiais, seja. Durante seja, reunião aí- você não pode, né? Porque Claro. daí ela é restrita a membros, né? Só membros podem participar. Sim. Mas assim, a gente tomar um café, bater um papo, te apresentar, sempre todo mundo é bem-vindo. Todo mundo é bem-vindo. Eu acho que até é importante, né? E quando for conhecer, se quiser levar a esposa, leva a esposa. Para ela também ver que não tem nada demais lá dentro. Tá. Para chegar e falar assim, mas vai ter orgia. Não, cara, não tem orgia naquilo. É bem pelo contrário. Antigamente eu sei que existia. Antigamente era até uma coisa assim meio que comum nas maçonarias, mas isso daí é na época de Dom Pedro. Isso daí é muito tempo atrás. Isso daí foi evoluindo e paramos com isso daí. E a gente tem uma pergunta também que pediram para fazer. Por que o bode na maçonaria? Por que ele tem como... A maçonaria tem como símbolo o bode? Tá, isso daí ele vem na Bíblia, tá? Isso daí vem na era do tabernáculo, onde não existia nenhum tipo de religião ainda, não existia nada. E a pessoa precisava se redimir dos seus pecados. Então Deus mandou a pessoa contar para os animais os seus pecados e soltar o animal no deserto. Porque se ele contasse para qualquer pessoa, ia ser apedrejado, né? Então, se eu contar o seu pecado que você aprontou, a punição era severa, né? Então, daí eles contavam para os animais e soltaram. Então, como os carneiros, as cabras guardavam os segredos das pessoas, pegou-se a imagem de que uma maçonaria, como a maçonaria tem muitos segredos, criou-se a imagem do bode, onde nós guardamos os segredos. Fala pro bode que o bode não entrega nada. Não, bode não entrega nada, cara. Aquele lá não entrega, não. Tá. Como é que é feito dentro da própria maçonaria? Quem entrar, ele vai entrar como o quê? Ele pode ser o quê e se tornar o quê? Como é que é feita a graduação? A graduação é feita como uma escada. A maçonaria, na verdade, ela é dividida em várias partes. Você entra como aprendiz, vai ficar um prazo lá, aprendendo. Depois você passa para companheiro e depois você passa para mestre. Isso daí nós chamamos de loja simbólica. Tá. É o simbolismo. Do grau, aí é grau 1, 2 e 3. Certo. Aí nós temos do grau 4 ao grau 33, que são as lojas de perfeições capitulares, consistório e Supremo Conselho. Aí são outra divisão, são outros estudos, é totalmente diferente. E ainda temos as lojas criptas, que são a do Arco Real, Real Arco, Mestre de Marca, e ainda as subdivisões, que são a Ordem dos Nautas, Rosa, aí a Cruz Púrpura. Daí você vai ter um monte de subdivisões, que eu acho que a Ordem dos Nautas, Mestre de Marca, todas são as mais legais. Tá. E cada uma é uma linha de estudo. Ou seja, quando você chegar no 33, teoricamente, que é o auge, É o top, é o que é máximo, o né? top, máximo, que o 33 mesmo não é um grau, tá? Sim. O pessoal, todo mundo tem na ideia que, eu sou grau 33. Tudo bem, então não faz nada. Porque o grau 33 não tem nada, é grau administrativo. Você só vai ter liturgia até o 32. Então, até o 32 é top. Seria o diploma o 33. 33 é só para, assim, tanto é que a gente está implantando agora o sistema escocês, Uhum. do Supremo Conselho, que o 33 só é dado para quem vai trabalhar no Supremo Conselho. Se você for trabalhar como coordenador, como secretário, como qualquer coisa, Aí, em ok. algum você é 33. Tá. Se você não for trabalhar em nada, você é 32. Entendi. Porque o 33 você já vai saber que é quem trabalha dentro do sistema. Entendeu? Então você só vai ter lojas, teoricamente, só até o 32. E essas pessoas mudam de grau? É como que é? Por merecimento, por tempo, por estudo? Como... É por tempo, Tempo de e loja. estudo. Tá. E estudo. A gente vai mandar o material para a pessoa vai ler esse material, vai mostrar que entendeu, aprendeu, fazer uma prova dissertativa, um exame de proficiência
e passou no exame, já ganha o merecimento do próximo grau. Legal. E assim sucessivamente. E vamos dar uma polemizada aqui na realidade, já até para quem vai assistir, para quem tá em Ai, casa, meu Deus. saber algumas coisas. Mas fala para mim, assim não dá para falar todos, porque são tantos, mas fala para mim quais são os mitos, que realmente o que é a maçonaria, que são os mitos do que é o que todo mundo acha. A gente abordou isso um pouquinho agora há pouco. Mas fala aí quais são os mitos que tem, que falam que a maçonaria é isso, isso na realidade não é nada disso. Cara, eu já ouvi de tudo que você pode imaginar. Eu já ouvi falar que tinha pessoa que colocava uma pedrinha de ouro na mão e essa pedra crescia. Que aparecia dinheiro do nada. Quando você põe na cabeça que vai aparecer, aparece. Não, aparece. Mas é a força da mente, né? Não, mas comigo eu faço todo dia essa meditação, na minha conta só some. Só aparece na conta do Santander. Na minha só desaparece. Então o mito ficou com o Santander, na realidade. Assim, mas existe. Por quê? Porque existem lendas envolvendo pessoas da maçonaria que, no decorrer da história, existe a lenda do Nicolas Flamel, que eu acho que é uma das principais lendas que existe em cima da alquimia. Nicolas Flamel, ele iniciou na maçonaria, aprendeu vários... chegou aos altos graus. Segundo a lenda, ele aprendeu o segredo da pedra filosofal. E ele aprendeu o segredo de transformar chumbo em ouro. Mas isso depois eu explico que é impossível. Tá? É bem impossível, na realidade. Só lembrando, nada a ver com Harry Potter, tá, Não, gente? é. Com Pedra Gente, pra quem tá Filosofal, chegando agora, porque- são os mitos, tá? Os mitos da Aí- maçonaria. Aí o que acontece? Num certo período da vida dele, ele desapareceu. Que ele tinha um laboratório em casa, porque, na verdade, se eu não me engano, ele era um perfumista. Ele era um perfumista e tinha um laboratório na casa dele. E num certo período da vida dele, ele desapareceu. E apareceu muito tempo depois, supostamente doando toda a fortuna que ele adquiriu para os pobres, que toda noite ele ia, comprava pão na padaria e chegava assim, ele pegava a carruagem dele e ia distribuindo esse pão com mantimento para todos os pobres onde ele morava. Entendi. Mas isso é lenda. Tá? Isso daí é lenda. Agora, o porquê que o chumbo nunca vai virar ouro? Porque o ouro não é terrestre. O ouro não tem como... É o único material no mundo que não tem como você fabricar. Você faz qualquer combinação alquímica. Você pode pegar para fazer o aço inox, pega o aço, mistura com não sei o que tem... inventar Você só tal, pode vira. derreter o ouro. Você só pode derreter. Ele não tem como você criar. Não há como criar ouro. Então, não dá. Então não tem como a gente... Então, falando de alguns tabus da maçonaria, então vamos lá. Não deixa ninguém milionário. Não tem orgia. Não tem orgia. Não tem orgia. Isso daí... Não existe sacrifício humano, Nem animal, vegetal, nada. vegetal, o máximo é a salada que você come, é o único sacrifício. a gente sacrifica brócolis lá. Isso. Maçonaria não deixa ninguém milionário. Não. Tem um mito que todo mundo que é maçom é milionário também. Outro mito Não, enorme. É assim, é um mito, mas assim, também é uma coisa que normalmente, às vezes, até a gente proporciona, tanto é que você proporcionou isso algumas vezes para membros da grande loja, né? Que o Yuri é um empresário, e algumas vezes ele sabia de algum irmão que estava precisando, ele convidava a pessoa para ir trabalhar nos eventos dele. Então, não vai te deixar milionário? Não vai te deixar milionário, mas você também não vai morrer de fome, porque sempre vai ter alguma pessoa que vai te dar um tipo de apoio. Sim. Tá? Igual, a gente tem... É só falar, né? Ó, Só eu tô, falar, tô precisando, Em tal igual. sentido eu preciso. Igual, nós temos taxas, mas nós temos carências. Se você é uma pessoa que sempre arcou direitinho, nunca faltou em reunião, foi tudo bonitinho, hoje está passando por um apuro, a gente acaba te isentando de taxa, porque não adianta colocar taxa em você se você já não tem nem o que comer. Aí a pessoa chega e é sincera. Tem que ser sincero, tem que ser sincero. Teve irmãos que passaram aí por problema de desemprego, a gente ajudou financeiramente. Temporário, não é eterno. E a gente sabe que se um dia uma outra pessoa precisar, esse irmão que recebeu esse apoio vai apoiar também. Tirando aqueles que usa as malandragens. Exato. Claro. É que as pessoas associam, às vezes, o cara rico na maçonaria, mas só para deixar bem claro uma coisa, às vezes, quando a pessoa ela entra para a ordem,
ela já é uma pessoa formada, Sim. ela já tem uma estrutura de vida, ela já ganha bem no próprio trabalho dela, às vezes o cara é empresário, empreendedor. Então não é que ele ficou rico com a maçonaria. Não. Ele faz parte da ordem, mas isso já vem lá de trás, Já vem deixando de bem trás. claro isso. Tem várias pessoas, né? É igual, hoje você coloca um critério de segundo grau, mas nós temos uma loja que o critério dessa loja é ter faculdade. Ou seja, todo mundo que está lá é bem empregado. E uma outra coisa que tem também, às vezes o pessoal... Tem muita gente que não passa, na realidade, na ficha de admissão, porque existe todo... Como o Jorge mesmo falou, existe mesmo toda uma pesquisa social. E, às vezes, a pessoa ela é tão deslumbrada pela maçonaria que ela vai passar perreio para poder arcar. Porque, assim, como não é uma coisa aberta, tem um valor de mensalidade, tem que pagar, porque você tem custos, né? custo, você tem imposto, você tem local, você tem água, você tem luz. Não é nenhum valor exorbitante, mas você paga uma taxa porque precisa manter o espaço. Então, assim, às vezes quando a gente olha e vê assim, Manter mas espaço não é fácil, cara. não é fácil. Você claro. mais do que ninguém, você sabe, cara. né? Tem conta de luz, de água. É assim, Então, verdade. assim, e às vezes o cara, vamos colocar... Não dá pra pagar às- Enel por comodato. Exato, não aceitam ainda. e às vezes o cara tá disposto a taxa que ele vai pagar e ele vai tirar da família dele. Quantas vezes de pessoas são reprovadas Por causa porque vai fazer realmente falta pro cara dentro de casa, entendeu? Hoje nós temos a parte criteriosa da grande loja hoje, esses dias não, mas teve uma semana aí que a gente recebeu em torno de 10 fichas de solicitação de ingresso e só passou 2. São 8 recusadas. Enquanto tem ordem, que se você mandar 10, os caras aprovam 12. Por quê? Claro, Porque o nosso cunho, o nosso fator ideológico, digamos assim, é o quê? É agregar. Não adianta eu pegar uma pessoa que ganha 2 salários mínimos para colocar lá dentro, porque ela vai tirar esse dinheiro do aluguel, vai tirar o da água, vai tirar o da luz, vai tirar o da internet, vai tirar alguma coisa, vai faltar. Vai faltar. Então, são um tipo de pessoas assim, a gente não tem nada contra, mas a gente sabe como funciona uma família. Exato. A gente sabe quanto custa para você pagar um aluguel, para comprar um mercado, para Se fazer tem filho, né? se tem Fralda. filho. Então não adianta. Não é ele entrando na maçonaria que vai solucionar o problema dele, vai piorar a vida dele. Porque daí ele vai ter uma conta a mais. Então a pessoa tem que entender que entrar na maçonaria é fantástico, é fabuloso. Eu estou há mais de 20 anos lá, maravilhoso. É muito difícil, né? Ser uma Mas- pessoa bem sucedida igual Bolonha, que é empresário, milionário, milionário, que não faz falta. Então é bem complicado. enfim. Milionário. Tem vários milho lá em casa, lá, assando. Eu tenho aqui a última pergunta. Não corre pra ver se não ganha. Vai ver se chega, se alguém vai lá e falar, olha, Bolonha, tá aqui. A última pergunta lá da Luna Trancoso de BH. Quando um irmão maçom, ele falece, existe algum ritual? Existe 2 rituais. Existe 2 rituais até. É um que é um pouco mais restrito e um que é com a participação da família. Certo. Mas existe 2 rituais sim, que a gente chama de ritual fúnebre. Um abraço pro Macho Alfa, que eu sigo, ele me segue no Instagram, eu tô seguindo ele. Ele tá acompanhando aqui. Grande abraço pra você aí. Então, esses rituais fúnebres são justamente a nossa despedida dele nessa vida, porque ele partiu para o Oriente Eterno, onde se ele cumpriu a missão dele, ele vai estar esperando nós lá no futuro. Se ele não cumpriu a missão dele, vai retornar num certo momento para uma nova vida, para concluir o ciclo dele, né? Porque todos nós aqui, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe isso, pelo menos eu creio isso, que somos seres materiais, somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Ou seja, o nosso corpo é só um empréstimo, é o do pó ao pó. Que o nosso ser mesmo é a nossa energia, o nosso espírito. Exato. Nós estamos aqui, mas temporariamente. Por isso que estamos vivendo uma experiência material, porque somos seres espirituais. Você falou que Isso. tem uma fechada e uma aberta, né? Que você falou uma para o público e uma interna. Uma interna e uma para o público. Seria como se fosse um para a família e um Isso. para fora? Seria um para maçonaria. Para maçonaria. Para maçonaria, que é um muito tocante, e temos um que a família participa. São diferentes as coisas de um para o outro? São muito diferentes. É reservado, então? Todo o ritual maçônico mesmo é muito lindo, mas ele é de chorar da hora que você começa até a hora que você acaba. Eu mesmo nem participo. Eu nem participo porque eu sou uma pessoa muito emotiva e
normalmente as pessoas se acabam tendo aquele amor de irmão, a gente acaba tendo aquele amor afetal, Aquele afeto fervoroso, aquele afeto pela pessoa. Então, você fazer aquele ritual de partida é muito dolorido para mim. Eu prefiro não fazer. Então, mas normalmente a gente, quando a família autoriza, porque necessitamos da autorização da família para que seja feito esse ritual. Tá? Sem a autorização dela, não é feito. Não é feito. Legal, tem uma pergunta que tá vindo aqui do Instagram falando sobre maçonaria. Tá vindo assim, a minha pergunta é, por que vocês, maçons, falam, na verdade, grande arquiteto do universo? Porque assim, ó, se eu colocar o nome Deus, vai voltar ao cristianismo. Se eu colocar nome Oxalá, vai colocar o espiritual. Se eu falar qualquer outro nome, Buda, vai pro budismo. ou seja, eu não vou colocar um rótulo no nome desse ser celestial. Então, o que ele fez? Ele arquitetou tudo. Ele planejou tudo. Ele é o grande arquiteto de toda essa obra. Então, um grande arquiteto do universo, para a gente não rotular o nome. E até mesmo, né? Porque dentro da maçonaria, a gente não se discute religião, porque Sim. você vai encontrar dentro da maçonaria um irmão que é católico, outro budista, outro evangélico. Então, para não correr aquele problema de o meu Deus é melhor que o seu, Sim. né, você acaba generalizando como grande arquiteto do universo, que representa o Deus de todos que estão lá dentro. Sim. E hoje, se a gente falar assim, em universo, cara, o universo é tão grandioso, que a gente ainda vai ter pelo menos umas 200 gerações para a gente imaginar o tamanho do universo, que ninguém tem noção nem de qual é a proporção desse universo. E a gente estuda formas, não sei direito o termo dizer, do que o pessoal fala. Né? Uns falam Big Bang. Uhum. Cara, para você ter dado o Big Bang, tem que ter tido uma energia muito absurda. Sim. Ou seja, isso era um nada? E de repente alguma coisa surge do nada e pá, e vira tudo? Explode. A gente tá chegando, falta 5 minutinhos aí pra, É umas coisas pra, de pra doido, né? encerrar, passar rápido. Eu até pedi pras meninas entrarem, né? Pra galera que tá entrando aí. Mas pra gente agora fazer um finalizar aí, eu queria, pra galera que tá em casa, eu queria apresentar a Andréia, pra quem não sabe, ela que participa do programa. Jesus. Vem cá. Então vem aqui só o pessoal ver. Bolonha, ela que te zoa, na realidade. Legal. Boa noite. Legal. Inclusive, agora que a gente tá na mesa, eu queria que você falasse pra ele, pro Palumbo, por que você chamou ele que tava parecendo a Tortuguita? Eu não falei nada. Eu fiquei sabendo isso aí. Você viu? falei ficou parecendo nada. que o cara tava parecendo a Tortuguita. Vamos lá. Ele que inventa as Elton coisas. Magno aqui. Ele que inventa as coisas, fala que eu que falei. Olha aí. Põe ela pra falar aí no seu microfone, hein? Então, ó, pra quem tá chegando, a Andréia também faz parte aí do programa Conexão Direta com a gente. Ela não tá toda hora, mas ela participa. Fala merda pra caramba, entendeu? Não tem o que falar. Mas eu queria... Então só se apresenta, dá um... Você falou que você tinha uma pergunta pra fazer pra ele, então aproveita que a gente tem 5 minutos pra encerrar. Boa noite, Boa noite não, o microfone tá aqui, vem cá. Boa noite. Boa noite. Deixa eu te perguntar. Mais pertinho, mais pertinho. Por que as reuniões da maçonaria é fechada? Porque se eu te contar, tem que te matar. Ai, que delícia! Entendeu? Toma essa, trouxa! Você viu como eles me tratam? Tô vendo. Não, elas são fechadas por quê? Porque para você participar da maçonaria, você tem que ter passado por um processo iniciático. Ou seja, uma pessoa que não passou por esse processo não vai entender... Não vai adiantar nada, né? Ele não vai entender nada do que está acontecendo lá dentro. Acha que não é louco. Então não adianta. É por isso que é fechada somente a membros. Entendi. Tá bom, já viu, já deu oi. Gente, essa é a Andréia, tchau, some. Ah, tchau, tchau, obrigada. Beijo. Galera, então é o seguinte... Quem é a Andréia? Sou eu, meu bem. Não, sim, isso eu já sei, mas quem é? ela às vezes participa com a gente lá no programa, Cara, sua grava. amiga. Infelizmente, eu tenho que aturar, tá, cara. agora tá melhor. Não é melhor Só uma assim? pergunta bem Vai lá, rapidinho, vai lá. pra encerrar. Vamos lá. Bem rápido. Mulher na maçonaria hoje, é legal? É aceita? Rápido, para encerrar o programa. Bom, para encerrar o programa, a maçonaria hoje, a Inglaterra, que é teoricamente, porque ela não é a única ordem no mundo que autoriza ou não autoriza. Ok. Existem vários países no mundo que dá autorização também. A Inglaterra regularizou a ordem feminina. Certo? Então, hoje existe a grande loja maçônica inglesa masculina e a grande loja maçônica inglesa feminina. Mas em misto, pode? Homem e mulher junto? Não pode.
na Inglaterra está tendo uma loja embrionária para ver o que pode acontecer. Por quê? Porque energeticamente, são dois campos diferentes. Tá? O homem vibra numa frequência e a mulher vibra em outra. Então, os dois vibrando no mesmo ambiente, provavelmente vai dar conflito. Aqui no Brasil, mulher pode? Pode, sem Fechou. problema algum. É isso aí. Legal. Então, assim, eu vou terminar esses últimos minutinhos que faltam. Na realidade, antes de agradecer, Rodrigo Bolonha, passa suas redes sociais, fala do CutoCast, que é aquele... É verdade. Que o melhor do CutoCast hoje, quem tá sendo, eu não sei porquê, é o operador. É o operador, com certeza. Bom, o CutoCast, ele... Programa de entretenimento, né? Podcast. Estamos aí, uma cópia de todos. Eu peguei todos os podcasts, copiei, joguei no liquidificador, saiu uma cópia. Entendi. Então é o Liquicast? Não, é o Copycast. Praticamente, copycast. Só um minutinho, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade ao Yuri, ao Rodrigo. ao Cláudio. Palumbo, né? Cláudio nem olha, meu. Aí eu nem olho. Então, a oportunidade que nos deram para vir aqui falar mais um pouco a respeito da grande A gente loja, que a respeito agradece. do que é a maçonaria, para a gente tirar um pouco mais de mitos e deixar as portas abertas para vocês, para conhecerem lá. Inclusive, eu não queria O Yuri falar, não, mas conhece. o Palumbo Rodrigo também. é louco. Ele falou que queria conhecer. Vou levá-lo qualquer hora leve pra lá, conhecer. leve lá. Vou lá, vou pode lá. ir. Rodrigo Bolonha, eu quero fazer... Será que eu vou ser aprovado? Não, você pode não voltar pra casa, mas tudo bem. Rodrigo Bolonha, eu tenho interesse em fazer um podcast. Como é que eu faço? Telefone, rede social, como é que a gente É verdade. faz? Aliás, não falei do CutoCast, né? O CutoCast de terça a quinta, 8 da noite, né? No @CutoCast, no YouTube. Quem quiser fazer o seu próprio podcast, gravar rede social, curso, etc. Um podcast até sobre maçonaria, por que não? Um dia. Ô, Rodrigo, tudo pode fazer podcast? Qualquer coisa a gente pode fazer podcast? Qualquer coisa. A pessoa chegou com um projeto aí e faz um podcast. Claro, né? Tem alguns critérios, né? Mas @Estúdio do Futuro Oficial, que é este aqui. Legal. E suas redes sociais, você, pra quem não sabe, Rodrigo Bolonha também é DJ. Bom, tem o nosso Sim. logo do Conexão Direta. Ele participa também com a gente do Conexão Direta, que estamos em 10 rádios. Você pode seguir a gente também no @Programa Conexão Direta no YouTube, nosso canal com todos os programas na íntegra. E também vocês podem seguir a gente no Instagram. Estamos quase 30 mil pessoas lá no Instagram. É verdade. Rodrigo- DJ e apresentador, metade. Rodrigo Bologna. Meia mussarela, meia Mortadela. calabresa. Igual Mortadela Bolonha com o gemudo Rodrigo Bologna. É isso aí. Palumbo, suas redes sociais. E, aliás, você tem que fazer as imitações porque o Bolonha te cobrou. Ah, é é verdade. verdade. O pessoal que cobrou Então aqui. vamos ó. lá, rede social, o canal lá no Instagram e também no YouTube é Uma Curva no Tempo. No Instagram, Uma Curva no Tempo ou com 2 Os. E lá no YouTube, Uma Curva no Tempo, é um canal sobre curiosidades. Se você é curioso, quer saber como surgiu o Fusca, quem é a Gina do Palito, né, como surgiu, por que o doce brigadeiro chama brigadeiro, entra lá, compartilha, assista lá, deixe seus comentários, né? Inclusive, você postou um negócio na realidade, da história do Terraço Itália lá no teu canal, que foi muito bacana. Foi. Teve bastante coisa, né? Algumas teorias da conspiração. Ganhou um jantar grátis, pelo menos, lá? Ganhou? Ganhei. Pior Pior que que eu ganhou, ganhei. Ganhei um jantar grátis lá. Caramba, Ganhei. não me convidou. Obrigado, hein? Não, um empresário acabou pagando e eu fui convidado e acabei comendo de graça Que lá. filho da puta, velho. Pô, ele não trouxe uma quentinha, cara? Não, o empresário me convidou, ué. Não foi empresário? Então, mas o canal tá lá. Uma Curva no Tempo. Entra lá, compartilha, deixe seus comentários e vamos lá. Boa. Legal. Galera, então assim, pra quem quer conhecer aí o nosso trabalho que a gente tem no Conexão Direta, vocês podem ouvir a gente em 10 rádios, mas acessa lá no YouTube, programa Conexão Direta. É o melhor programa de dance music aí do Brasil em rede. Eu toco, Rodrigo Bolonha toca. É verdade. Palumbo toca. 10 rádios, né? 10 rádios, temos 10 convidados. E, a pedido do Rodrigo Bolonha, podem contratar a gente também pra fazer shows do Conexão É Direta. verdade. Né? Isso aí é bom, porque gera dinheiro, né? É legal, né? Só dá pra comprar comida no supermercado com dinheiro. Exato. O escambo ficou lá atrás. E pra alugar estúdio também, né? É verdade. Precisa de Então, capital financeiro. Chama a gente lá, quer fazer um show do Conexão Direta, manda lá no YouTube, no Instagram, programa Você Conexão vai de biquíni no show? Eu vou, inclusive, eu queria botar o nome de um cara aqui, cara, que mandou no direct pra me zoar. Ele vai de ula-ula. Ele né? deve ser antigo. Eu gravei aqui, até no WhatsApp aqui, ó. Ricardo Omena. Ele falou pra mim assim, ele mandou no direct hoje, eu achei muito filha da puta. Ele falou pra mim assim, Yuri, você tá tão gordo que seu peru tá parecendo um tic-tac. É por isso que sua mãe, Olha. ela tá com hálito bom, seu demônio.
Jorge Herbert, quer passar suas redes sociais? Quer falar Tic-tac. alguma coisa? Até com medo agora. O assunto também maçonaria, de repente, virou Brasil, né? Você tá Virou bem Brasília. voltado, né? Mudou muito o É assunto. só digitar o meu nome lá, Jorge Herbst, né? O Jorge Herb, já vai aparecer minhas redes sociais, a grande loja maçônica. Não é brasileira. Herbert Richards, Não, é Jorge não. Richards. Não. Não, é Jorge Herb. Herbst. Só lembra do Herbert. Fusquinha, o Jorge Herb? Herb. Lembra do Herb do Fusquinha? Não é Herbert nem Richards. Não. É o Herb e o Fusquinha, lembra? Colocou Jorge Herb, já vai aparecer. É George, né? É Com George. G. George. com G. Faltou tuas imitações aí, pra quem quer ver ao vivo. Olha aqui, olha, estamos aqui. Estudo no futuro. Olha, salsicha. Cruzão, nós estamos aqui junto com o homem aqui da maçonaria. Aquele que toma sangue de bode. Vai, pode. Vai, embora, socorro. Vai. Legal, gente. Obrigado. Esse aí esperamos. Nos vemos em breve com mais um podcast nosso. Tchau!